Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um outro review para o canal sobre esse material, os lápis Caran d'Ache Luminance. Esses lápis são considerados, são até certificados, né? Essa aqui é uma certificação que eles têm de um órgão que atesta a qualidade do material. Eles são considerados o melhor lápis de cor do mundo. Então acho que justifica um pouco o preço, né? Eu não vou falar valores aqui porque, primeiro, essa caixa eu ganhei de presente. Segundo, os valores variam muito. Esse lápis aqui no Brasil tem um valor bem alto. A gente tem a opção de importar. Hoje em dia tem algumas lojas que fazem a importação. Eu conheço algumas, mas eu não vou citar nenhuma aqui porque eu nunca fiz esse processo. Normalmente quando eu importo alguma coisa é direto do AliExpress, mas acredito que esse material aqui é mais seguro importar através de alguma loja ou de algum marketplace. Mas como não foi o meu caso, eu prefiro não falar aqui, não pontuar, porque eu não sei exatamente como funciona nesses lugares esse processo de importação. Mas vamos aos lápis. É uma caixa de 20 cores. Essa marca é uma marca suíça. É uma caixa muito bonita, ó. Aqui atrás a gente vai ter algumas informações. Tem inclusive em português aqui. É um produto que é pensado justamente para ser adquirido por pessoas do mundo todo. Na descrição dele, diz aqui, ó, resistente à luz, cores intensas e luminosas, forte concentração pigmentar e poder de cobertura. Aí tem um indicador de resistência à luz. Então, pelo que eu entendi, essa certificação indica que ele tem uma boa resistência à luz, ou seja, depois de aplicado no papel, ele tem uma resistência à luz. Então, se for um desenho que vai ficar exposto, ele vai suportar a exposição à luz. Mas é claro, isso aí varia de acordo com o tipo de luz, né, que ele está exposto. Isso aí serve para qualquer lápis, tá? Mas só dele ter uma resistência já é uma coisa bem interessante. Aí vem descrito o número de identificação e designação de cor, cápsula brilhante, fiel à cor da mina. A gente vai ver isso já já. Aqui tem mais uma descrição. É o lápis que garante aos profissionais criativos a durabilidade das suas obras. É um tipo de lápis que, por ter resistência à luz, ele não vai desbotar com facilidade, muito pelo contrário. Esse conjunto inclui tons de pele quentes e frios, bem como cores escuras. É a ferramenta ideal para realizar retratos artísticos mais realistas de pessoas e animais. Vamos abrir ele aqui. Olha que coisa linda. Vou pegar aqui. Olha aí, gente. Tem o nome dele, né? Aqui vem a numeração, o nome do lápis, o nome da cor, no caso, em duas línguas, que eu não vou arriscar dizer aqui quais são. Essa coloração aqui na pontinha dele parece de fato bem fiel à mina do lápis. E eu amei as cores. Bom, na caixa fala que eles são tons de pele frias e vibrantes. Então dá pra ver aqui que realmente tem cores frias e tem cores mais quentes. E para quem tá surpreso, tem muita gente que usa verde, roxo em pele realista. Eu ainda não usei, mas eu sei que é bem possível de usar com cautela. Então, pessoal, como que vai funcionar esse review? Eu vou fazer um teste desse material em vários papéis. Eu peguei todos os que eu tenho aqui em casa, o Hahnemili Nostalgie, que é o que eu mais uso, a grande parte dos meus desenhos que eu tenho aqui no canal foram feitos nesse papel. Também o Hahnemili Concept, de 220 gramas, que é um que eu trouxe já um review aqui pro canal. Lá eu testei vários lápis, porém eu pulei os Caran d'Ache justamente porque a gente ia testar eles aqui, nesse review. Canson Layout 180 gramas, Canson Montval, que é mais específico para aquarela, mas dá para trabalhar com lápis de cor também. Hahnemili tonalizados, então é o Grey e o Cappuccino, que eu já trouxe review aqui no canal também. Esse Strathmore Toned Tan, eu não trouxe review, mas já tem desenho meu aqui no canal usando esse papel, que é o desenho da Nezuko, de Demon Slayer, eu fiz usando ele. Papel craft normal, só que com uma gramatura maior. Esse aqui tem mais ou menos 200 gramas, então ele é bem grossinho.
E o craft a gente sabe que ele é mais texturizado, né? Então é quase um trabalho braçal desenhar em papel craft. E eu quero ver como os carandaches se comportam nesse papel. E aqui eu peguei dois papéis escuros, são papel Color Plus. Eu achei interessante trazer essas duas opções, porque hoje em dia muita gente gosta de desenhar em papel preto. E normalmente lápis profissionais se dão bem nesse tipo de papel. Mas eu trouxe também o azul porque eu sei que tem gente que às vezes gosta de comprar aqueles sketchbooks com várias cores de folha e normalmente é papel Color Plus. Então eu acho que vai ser interessante o teste. E em todos esses papéis eu vou fazer exatamente os mesmos testes, que vai ser trabalhando uma camada de lápis de cor, duas camadas com dois tons diferentes. E aqui, as mesmas duas camadas, porém com os tons invertidos. Por que eu quero fazer isso? Normalmente, com lápis escolar, o trabalho em camadas, pelo menos para mim, funciona melhor quando eu trabalho o tom escuro por baixo do tom mais claro. Tem gente que consegue fazer o contrário. Eu já acho que não funciona muito bem, pelo menos para mim. Eu não consigo fazer dessa forma. Os que ficam melhores para mim são cor escura por baixo, cor mais clara por cima. Porém, lápis de linha profissional costumam trabalhar muito bem fazendo essa ordem inversa. Então, eu vou testar o lápis mais escuro por baixo e o mais claro por cima, o mais claro por baixo e o mais escuro por cima, para ver se vai funcionar bem, se não vai ficar marcado, se vai ficar legal. E aqui um degradê de 4 tons, que normalmente eu também trabalho camadas quando eu faço esse tipo de degradê. Então vai ser exatamente o mesmo teste em 10 papéis diferentes. Claro que eu vou acelerar essa parte, porque senão vai durar horas esse review. Então vamos lá, vou começar a testar essa maravilha aqui nessas folhas. Tô ansiosa.
Bom, gente, eu queria mostrar para vocês a tabela que eu preenchi com os lápis da Caran-d'Ache. Eu gosto de colocar assim, eu já coloco toda a gama de lápis que tem na linha. Aí eu preencho tudo, né? Coloco todos os códigos e aí sim eu vou colorindo os que eu tenho. Eu gosto de fazer assim porque eu consigo ter um controle maior de quais lápis eu já tenho e quais eu quero adquirir primeiro, em versão avulsa no caso. Ou até se eu vier a ter uma caixa maior e preenchendo também. Então fica essa dica aí para vocês. Sempre ter as tabelas facilita bastante. No caso aqui da Caran-d'Ache veio esse folheto e nele tem os tons de acordo com o tamanho da caixa. Então facilita, né? Eu peguei todos e coloquei tudo aqui. Só não coloquei os nomes porque os nomes são grandes, não ia caber. E falando dos tons dessa linha, isso aqui não é preto, é um azul bem escuro. Mas dependendo do desenho, dá para usar ele como sombreamento, porque ele lembra muito preto. Então tá aqui as 20 cores que vieram nesse set, todas muito bonitas. Eu vou fazer o desenho apenas com eles. Eu não vou usar nenhum outro lápis de cor. Vamos aos testes aqui, as amostras que eu fiz em vários papéis. Olha, gente, de cara a gente pode perceber que ele se destaca bem em qualquer papel. Observem que mesmo nos escuros, os tons claros se destacam bastante e mesmo esses tonzinhos aqui um pouco mais escuros também. Claro, esse aqui não se destaca tanto, mas é o meu marrom mais escuro dessa caixa. Então, era de se esperar mesmo que nos papéis escuros ele não se destacasse tanto. Mas mesmo ele sendo o meu marrom mais escuro, quando eu trabalho ele com outro tom um pouco mais claro, dá pra ver que é um marrom. E ainda falando desses papéis escuros, eu gostei muito. É bem comum linhas profissionais se saírem bem nesse tipo de papel. A única observação que eu tenho a fazer nesse teste em papéis escuros é o amarelo. Ele ficou meio verde, tá vendo? Então, como eu não mesclei muito, né, eu praticamente só fui fazendo um ao lado do outro aqui nesse caso, é possível que trabalhando um outro tom por cima ou por baixo não fique esverdeado, mas direto assim ficou. Eu não sei se isso ocorre com outros lápis profissionais, tá? Porque eu não cheguei a fazer teste assim muito específico com outros lápis profissionais que eu tenho aqui. Depois eu vou até fazer esse tipo de teste para ver se é uma questão do amarelo em si. Pode ser que o pigmento seja assim mesmo. Já os papéis tonalizados, dá para ver que o destaque foi perfeito, tanto de tons escuros quanto de tons mais claros, né? Aqui o Tony Tan, o Cappuccino e o Grey Pad, e na Craft também. Dá para ver que tanto tons claros quanto os tons escuros se destacam bem. Nos papéis claros, né, branco, cores super vibrantes, eu tinha optado inicialmente por fazer todos os testes com as mesmas cores, mas durante o processo eu percebi que seria interessante testar cores diferentes para ver como elas se saem. E eu achei que foi um teste bem interessante, principalmente nos papéis escuros, né, para observar isso. Ainda falando sobre os papéis, esses aqui são texturas mais lisas. Esses e esse aqui que é o Canson Layout. E esses aqui tem uma textura mais evidente. O que eu percebi, quanto menos textura, mais fácil vai ser o preenchimento. E como eu disse, isso não é uma característica específica da Caran-d'Ache. É uma característica que eu percebo em todo lápis profissional. Eu tenho aqui policromos, tenho Derwent Lightfast, Derwent Drawing e tenho um Prismacolor. E eu percebo isso em todos eles. Exatamente porque os lápis profissionais são mais cremosos, são mais macios. Então olha só, eu tenho aqui a linha Nostalgia e a linha Concept. A gente percebe que o preenchimento foi muito superior. Tá vendo? Comparando com o Concept, que tem uma texturinha. Eu já mostrei para vocês no review que eu fiz dessa folha. Então olha aqui também, ó, na primeira camada dos verdes. Percebe? Então o que eu percebo é, como qualquer lápis profissional, o preenchimento é mais fácil usando o papel com menos textura. E falando da textura, eu optei por, como eu queria ver como seria trabalhar os Caran-d'Ache nessa folha um pouco menos texturizada, então eu peguei um outro pedaço
e usei o verso para fazer esse outro teste aqui, que vocês viram aí no final. Ó, focando apenas nas fibras do papel, eu tive a impressão de que o verso tinha um pouco menos de textura e por isso eu resolvi fazer esse teste. Porém, apesar de ter uma diferença assim de textura, ela é muito sutil. Então, no resultado final, na coloração, eu não notei tanta diferença. Então, assim, dá para trabalhar sim nesses papéis com mais textura, mas se você não fizer um fundo preparador, e aí eu costumo fazer esse fundo, essa base com marcador, esses pontinhos brancos vão aparecer. Por mais que você tenha bastante paciência, mantenha a ponta do lápis bem afiada, esses pontinhos brancos tendem a aparecer sim. Mas como eu já sei que isso é uma característica de qualquer lápis profissional, a partir do próximo desenho, quando eu for usar eles, eu use uma base por baixo. Já no Canson Layout, que é um papel extremamente liso, praticamente não se vê os pontinhos brancos. Claro, aqui, mesma coisa aqui na linha Nostalgia. A gente vê aqui ainda o fundo, né, do papel mesmo, mas ao jogar outro tom por cima, o preenchimento fica maravilhoso. Olha só, aqui que eu fui fazendo camadas, olha que preenchimento perfeito. Claro, um pontinho ou outro pode ser que a gente consiga visualizar, mas no geral, preenchimento perfeito. Não tem nem o que questionar, tá? É mais uma questão do saber escolher o papel certo para o lápis que você está usando. Eu percebo aqui, ó, Canson Montval. É extremamente texturizado, é um papel de aquarela. Olha, mesmo assim o preenchimento é muito bom, tá vendo? Só que realmente esses pontinhos brancos aqui do fundo da folha vão aparecer. Mesma coisa no craft, ó. Craft é uma folha com bastante textura, né? O que eu recomendo, se for usar uma folha com mais textura, convém fazer uma base com marcador. Ou com alguma tinta também. Dependendo da tinta que você usar, o lápis pega super bem por cima. Nos papéis lisos aqui, tonalizados, é bem o que eu já tinha dito com relação aos outros. Preenchimento com uma camada, a gente ainda vê um pouquinho do fundo do papel, né? Mas ao passar uma segunda camada, ó, preenchimento perfeito, tá bom? Aqui eu não trabalhei tanto uma camada por cima da outra, trabalhei um pouco, mas não muito. Então a gente consegue ver um pouquinho de pontinho branco, mas é a mesma situação também que eu já comentei com os papéis brancos. A gente pode fazer uma base com o marcador por baixo. A sobreposição de camadas é perfeita. Dá pra ver aqui, eu usei os mesmos tons, né? Ele funciona muito bem tanto com o tom escuro por baixo quanto usando o tom escuro por cima. E aí vai ser uma escolha de acordo com o resultado final que eu quero atingir. Esse desenho do Eng, eu usei uma referência inicial de um artista chamado, não sei se eu vou pronunciar certo, mas eu vou tentar, Han Ling. Eu vou deixar de qualquer forma aí passando na tela, né, o nome do artista e na descrição também. Eu usei a referência inicial dele, mas eu alterei a coloração, quis fazer mais ao meu gosto, que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo fazer degradê em todos os meus desenhos. Eu foquei em degradê em todas as partes do desenho, até para a gente entender melhor como funciona o Caran-d'Ache, para fazer os degradês e a sobreposição de camadas e essa passagem de tons de luz e sombra com degradê, e me inspirei em desenhos de outros artistas para fazer os outros efeitos, né? Então os elementos, especificamente, eu usei inspiração de artes do Wiz Yakuza e de um outro artista que infelizmente eu não consegui identificar o nome porque a assinatura dele é em japonês, então eu não sei dizer quem é, tá bom? Mas eu deixo aí os meus créditos ao artista porque ele de fato me inspirou para fazer os elementos desse desenho.
E ficou assim o desenho, pessoal. Eu gostei muito do resultado. As cores ficaram super vibrantes, especialmente os tons quentes, olha. Apenas o elemento terra eu acho que não ficou tão bom, mas falha minha mesmo. Eu acho que eu não soube escolher bem os tons nesse começo aqui, tanto é que eu até uso a borracha elétrica para apagar um pouco das sombras, porque eu tinha usado um tom muito escuro. Suavizou, mas ainda ficou bem escuro. Já desse lado eu consegui deixar um pouco mais claro, gostei mais. Não tem muito detalhamento nesse elemento, porque pelo carandache ser um lápis macio, acaba sendo mais difícil fazer detalhamento. Isso não é um defeito, é uma característica e não é exclusividade da carandache. Todo lápis macio é mais difícil de fazer detalhe. Dá para fazer em alguns casos? Até dá, mas no geral, detalhar é mais difícil. Eu optei por não tentar detalhar muito essas pedras, porque eu sabia que eu teria dificuldade. Tem isso também, quando você usa um lápis profissional, você tem que entender como ele funciona e saber o que dá para fazer com ele e o que não dá para fazer com ele. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um desenho aqui usando todos os meus lápis, eu com certeza pegaria um lápis rígido para fazer vários detalhes nessas pedras. Mas como a proposta aqui era usar apenas esses lápis, então eu optei por não detalhar. Uma coisa que eu gostei bastante é que eu consegui fazer esse tom de marrom bem mais claro usando exatamente o mesmo tom que eu usei na sobreposição de camadas das sombras. Como ele tem uma cobertura muito boa, eu passei, mesmo eu tendo usado essa folha com mais textura, essa é a Honeymeal Concept. Mesmo eu tendo usado essa folha com mais textura, ele fez essa cobertura das partes ressaltadas da textura do papel e depois usando um lápis blender, para quem não conhece, lápis blender é isso aqui, ó. Esse aqui é um da Koh-i-Noor, que é o meu preferido, tá? Não é propaganda, nem publi, nada, mas é o que eu mais gosto. Ele é um lápis que a ponta é branquinha assim, mas ele não tem pigmento, ao contrário do lápis branco que vai ter pigmento branco. Então ele serve para você mesclar as cores ou até espalhar mesmo. Como eu queria esse tom mais clarinho, então eu passei ele de forma suave e eu apliquei o lápis blender para espalhar esse tom, deixando essa cor mais clara. Aqui na calça e na bota, eu trabalhei usando o meu azul mais escuro como sombreamento, porque ele lembra muito um preto. E funcionou muito bem, né? Isso é interessante para a gente ver que a sobreposição, a cobertura e até a mescla de cores funciona tão bem que você chega a criar uma outra cor. Mesmo de perto, eu aqui vendo, eu não falo que isso aqui não é preto. Por quê? O trabalho desses dois tons juntos, esse tom azul extremamente escuro com esse marrom escuro, acabou por fazer um sombreamento preto nesse desenho. Mostra que esses lápis têm essa mescla que funciona muito bem, sendo possível em alguns momentos você até criar um tom totalmente diferente. Claro, aqui eu fiz os testes, usei aqui ó, minha folhinha de teste, fui vendo o que dava para fazer. Sempre faço isso, todo desenho. Uma coisa que eu quero falar e que eu só percebi no final, tem um jeito certo de usar o carandache, porque ele é macio, sim, mas é um macio que você consegue trabalhar com leveza na mão. Claro, você pode forçar um pouco mais, e eu até forcei. Em algumas partes aqui, principalmente na roupa, eu forcei ele um pouco mais, porque como eu escolhi essa folha com um pouco mais de textura, e eu sabia que o preenchimento é um pouco mais difícil, eu optei por apertar um pouco mais. E nisso, eu acabei gastando um pouco mais os meus lápis. Eu vou mostrar aqui, ó. Os tons que eu mais usei, eu gastei um pouco, tá vendo? Eu fui descobrir que não precisava apertar no final, na pele. A minha tendência é sempre, quando eu for fazer uma pele, eu deixar a mão bem leve. Então eu afiei as pontas dos lápis e deixei a mão bem leve. E eu percebi que o lápis, só de tocar o papel, ele já começa a soltar o pigmento. A cobertura dele é tão boa que praticamente só de encostar no papel e a gente friccionar, né, ele já começa. Deixa eu fazer aqui de novo que eu perdi o foco. Ó, pegando bem na pontinha, olha isso, sem força. Papel com textura, é o mesmo papel que eu fiz o desenho. Aí se eu quisesse um pouco mais de intensidade, eu poderia vir repetindo, pegando um pouco mais próximo da ponta, movimentos circulares, e aos poucos eu vou chegando nesse tom mais escuro, vibrante,
mais intenso, com preenchimento praticamente total. Fiz aqui de forma rápida só para vocês verem, mas ó, não, tava sem foco, mas dá para vocês, acho que deu para vocês pegarem a ideia. Ele preencheu praticamente só com o peso do próprio lápis, né? Eu estava apenas direcionando o movimento. E aqui eu já fui fazendo camadinhas, né? Inicialmente só com o peso do lápis, e depois, como eu mostrei, né? Eu pus um pouquinho mais de pressão, mas olha só. E se eu for repetindo, eu consigo um preenchimento ainda melhor. E eu apertar o lápis foi o que fez eu gastar ele muito mais. Se eu tivesse percebido antes que dava para fazer dessa forma que eu mostrei para vocês, eles estariam maiores. Tanto é que um dos tons que eu usei bastante na pele foi esse, ó. E ele tá quase no tamanho original. Aí você pode pensar, mas a pele é bem pouca. Mas olha só, eu não tenho nenhuma parte em que eu teria um uso exagerado dos tons, percebe? Eu tenho laranja aqui, mas não é tão grande a roupa. Tenho marrom. Talvez o marrom é o que eu mais usei, porque de fato usei nas pedras, usei na calça, na bota, para sombrear também o laranja. Mas no geral, eu não usei tanto assim. É claro que aqui, nesse consumo, né, nesse gasto que eu tive, a gente leva em conta também os testes. E nos testes, eu também apertei. Na prática, nem precisava. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o preenchimento na pele. A gente vai conseguir perceber os pontinhos brancos, mas porque eu quis deixar assim, justamente para fazer essa observação aqui. No restante do desenho, a gente praticamente não vê pontos brancos, né? Claro, um ou outro era de se esperar por causa da textura do papel mesmo. Mas na pele a gente percebe um pouco mais, porque eu também não repeti as camadas. Eu poderia perfeitamente ter repetido mais camadas até preencher totalmente. Mas olha só, eu tenho uma pele colorida sem precisar fazer força. Em nenhum momento eu forcei o lápis na pele. E no fundo também não, esse fundo verdinho, né, que é o elemento do ar, eu também não forcei. Que aí eu já tinha percebido na pele que eu não precisaria, então eu vim fazendo as camadas de forma bem suave, aumentando bem sutilmente a pressão do lápis quando eu queria um pouco mais escuro, nas partes que eu queria um pouco mais escuro, mas é só. Então fica a dica aí, se você for adquirir os lápis da Caran d'Ache, não precisa apertar. O pigmento já sai, bonito, vibrante. É só você ir repetindo as camadas. Se eu estivesse usando a Hahnemann Nostalgia, talvez eu nem precisaria de tantas camadas, porque como ela é mais lisa, se comparando com essa folha aqui, o preenchimento já sairia logo de cara muito mais fácil. A cobertura, em geral, já seria muito mais fácil. Então é uma questão de você, primeiro, escolher com qual papel você vai preferir trabalhar com os Caran d'Ache. E, segundo, se você preferir trabalhar num papel com mais textura, é ter uma atenção redobrada, um pouquinho mais de paciência, repetir um pouco mais as camadas, com a ponta do lápis um pouco mais afiada, apenas para ter um preenchimento melhor. Não precisa apertar, porque se você apertar, vai ter um gasto que não precisa. As minhas considerações finais são: eu tô apaixonado por esses lápis. Excelente cobertura, pigmentação excelente, excelente sobreposição de tons, ótima mescla de tons, sobreposição de camadas perfeita, cores bonitas, vibrantes. Então, gente, eu sinceramente eu não tenho o que reclamar desses lápis. Só o preço. São caros. Mas realmente os Caran d'Ache Luminense têm um diferencial. É diferente de todos os outros. Pelo menos de todos os outros que eu já testei. A qualidade é absurda. É o tipo de lápis que com certeza eu vou aos poucos adquirir outros tons. À medida que esses aqui forem acabando, eu vou repor, porque o resultado é impressionante. E eu estou já ansiosa para testar eles com outras linhas profissionais e até com linhas escolares, para ver como que vai funcionar essa mescla. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de fazer mescla de materiais. Raramente eu faço um desenho totalmente com um material só, como aconteceu aqui, mas nesse caso não tinha como ser diferente, né? Bom, pessoal, então é isso. O review de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque eu tenho vários outros vídeos como esse para gravar, de outros materiais que eu tenho aqui agora. Tanto materiais escolares, quanto materiais
mais profissionais. Tenho também já programado um cronograma de tutoriais que eu vou voltar a gravar, né? Já tem um tempinho que eu gravei o último tutorial. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica por aqui e se inscreva no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.